E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo que não é bem um complemento, uma continuação, mas é um desdobramento do vídeo anterior quando eu falei da importância do descanso, né? Que eu comentei que é no descanso que o organismo repõe as energias e coloca aquela super compensaçãozinha. Então que o descanso é parte integrante do esquema do treinamento do atleta, não é tempo desperdiçado, não é tempo à toa, e que era importante a gente respeitar isso. E eu fiz aquele vídeo muito preocupado com as pessoas assim que estão começando, que estão iniciando. E como eu até cito uma hora no vídeo, eu falo, professor, eu comecei a nadar e resolvi tirar o atraso, e resolvi fazer aula 4, 5, 6 vezes por semana. Eu falei que o indivíduo não deve fazer isso. Então é mais para esse pessoal. E aí eu acabei preocupando muita gente que combina a natação 2, 3 vezes por semana com outras atividades em dias alternados, com outras atividades tipo musculação, pilates e outras atividades. Então eu resolvi ir um pouquinho mais a fundo e fazer um vídeo desdobramento para falar exatamente disso, sobre outras atividades físicas combinadas com natação. Como é que a gente faz esse tipo de coisa? Bem, desculpe. Em primeiro lugar, eu vou levar em conta que a atividade principal é a natação. Vou puxar a brasa para minha sardinha. Eu vou considerar que eu estou falando para nadadores, pessoas que gostam de nadar, mas que querem aproveitar os outros dias para fazer outras atividades. Ok? Então, vamos lá. A primeira, eu vou considerar a natação como referência, porque quando o indivíduo começa a praticar natação, a gente pode considerar que ele passa por várias fases diferentes de desenvolvimento. A primeira fase que eu considero a fase inicial. A fase inicial são os primeiros 3 ou 4 meses. Então vamos imaginar uma pessoa que nunca nadou, pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser até um adulto. Vamos imaginar uma pessoa que nunca nadou e ele começa a fazer atividade física. Os primeiros 3 ou 4 meses, a minha sugestão é que ele não faça nenhuma atividade combinada. A minha sugestão é que ele faça só natação. Faça 2 vezes por semana, faça 3. Eu volto a dizer que eu acho que 3 vezes é melhor. Então vamos imaginar uma frequência de aula ótima, 3 vezes por semana fazendo natação. Não faça mais nada nos 3 ou 4 primeiros meses. A aula não vai ser muito desgastante, você não vai estar nadando muitos metros. O iniciante, ele não nada muitos metros, mas ele fica muito tenso. Então, apesar de não nadar uma distância muito grande, a aula é cansativa. Muitas vezes os alunos, principalmente os adultos, eles reclamavam de uma aula inicial, onde o adulto fica muito tenso, aprendendo aquela retomada da posição em pé, os primeiros deslizamentos, as primeiras braçadinhas sem a prancha, o adulto fica muito tenso. Então ele faz aquela aula de 50, 45, 50 minutos, ele sai cansado e tal. Então eu sugiro que pelo menos nessa fase inicial, dos 3, 4 primeiros meses, você não faça nenhuma alternância. Fica só com a natação que está muito bom, tá? Você está se adaptando. Passou esses 3, 4 primeiros meses, o nadador entra numa segunda etapa que eu considero a fase de aprendizado. Nessa fase de aprendizado, ele já não está tão tenso, ele já está relativamente adaptado, então a aula já não cansa muito, né? E a distância que ele pratica nas aulas não é uma distância muito grande. Eu estou falando de uma aula até uns 800 metros, 600, 800 metros, levando em conta a distância percorrida, eu estou falando disso. Então, dos 3, 4 meses de aula até uma aula de 800 metros nadados, eu estou considerando a fase de aprendizado. Nessa fase, a aula de natação não é muito cansativa não, porque o indivíduo já está mais relaxadinho, já não cansa tanto, já não está tão tenso, e a aula ainda é muito fracionada, ainda é muito interrompida, o professor ainda dá muita explicação, por isso que a aula não tem muitos metros. A aula tem 600, 700, 800 metros no máximo. Nessa fase, mesmo que você pratique natação 3 vezes por semana, você pode,
você nada segunda, quarta e sexta, você pode na terça e na quinta alternar com outras atividades. Aí pode ser lutas, musculação, pilates, pode ser até corrida, né, caminhada, ginástica, pode ser, é a fase mais rica que tem. Por quê? Porque essas outras atividades podem ter uma característica mais aeróbia, mais de condicionamento, porque a natação ainda está muito técnica, ainda está muito na fase de aquisição de habilidades. Então não tem problema nenhum você fazer natação 3 vezes por semana e na terça e quinta você combinar com qualquer outra dessas duas atividades. Mas nessa fase eu não faria mais do que 2 vezes por semana essa outra atividade. Então eu faria segunda, quarta e sexta natação, terça e quinta alguma dessas outras atividades. Deixaria o sábado e domingo, eu me preservaria. Sábado e domingo você descansa. Depois disso, o nadador entra numa terceira etapa, que seria a etapa de aperfeiçoamento. Então a aula dele já está mais nadada, a aula dele está nos 1.000 metros e acima disso. Então aí ele já não é mais um iniciante, já não é aprendizado, ele já está aperfeiçoando. Então a aula dele já ganha uma metragem que dá para essa aula uma característica mais aeróbia. Bem, se a aula ganhou a característica aeróbia, na terça e na quinta-feira, eu não recomendo que ele faça outra atividade de característica aeróbia. Faça atividades de características mais locais ou de mais habilidade. Então você pode fazer um pouco de musculação na terça e quinta, pode fazer um pilates, né? Pode fazer até um pouco de luta, se estiver naquela fase inicial de aprender só os golpes, um judozinho, alguma coisa. Yoga você pode fazer sempre, né? Yoga não tem, praticamente não tem restrição. A gente fala que é uma atividade física, é oferecida por muitas academias, mas não tem restrição. Se você for fazer alguma outra atividade, por exemplo, uma criança quiser fazer futebol, ou iniciação a vôlei, basquete, algum esporte de bola, nessa fase do aperfeiçoamento, eu recomendaria só se for numa fase bem inicial, não é treinamento. Fazer aperfeiçoamento em natação e treinamento em outra modalidade esportiva, eu não recomendaria, eu acho que pode cansar. E mesmo assim, a atividade complementar da natação eu manteria no máximo 2 vezes por semana. Então eu preservaria o sábado e o domingo. Ok? Então nessa fase de aperfeiçoamento na natação segunda, quarta e sexta, e uma atividade mais localizada, mais de habilidade, menos aeróbia na terça e na quinta. E na quarta e última fase já seria a fase de treinamento. É o atleta que em natação está fazendo acima de 2.000 metros, está fazendo 1.800, 2.000 metros, aí inclusive a aula já não tem nem mais 1 hora, tem mais de 1 hora, é 1h30, 2. É o aluno que já está treinando. Então vamos imaginar um indivíduo numa equipe de treinamento de uma boa academia, está nadando 3 vezes por semana treinando natação. Aí, a terça e na quinta, ele pode fazer ainda outras atividades, eu faria outras atividades localizadas, mas aí acontece um fenômeno que é o que o indivíduo já tem capacidade de suportar outras atividades, não 2, mas 3 vezes por semana. Ele pode fazer atividades ainda localizadas, ele pode fazer uma musculação, ele pode fazer um pilates, ele pode fazer lutas, caso ele goste, alguma coisa de lutas e tal. E nesse caso ele pode fazer até 3 vezes por semana. Então ele pode fazer natação segunda, quarta e sexta e pode fazer uma outra atividade complementar na terça, na quinta e no sábado. Agora, esse esquema que eu acabei de descrever, é claro que toda vez que você começa uma nova atividade, que você vai sobrepor uma outra atividade à natação que você já faz, você tem que começar devagarzinho e sentindo a sua capacidade de assimilação. Aí eu vou me reportar ao vídeo anterior, ver se o teu organismo está tendo tempo de se reconstituir, né? Eu falei, pelo menos nas 3 primeiras fases, de você fazer natação segunda, quarta e sexta, e só 2 dias fazer outra atividade, exatamente por causa disso. Porque mesmo que haja um acúmulo de cansaço durante a semana, você preserva o sábado e o domingo para você ter uma recuperação e facilitar a adaptação do seu organismo a esse ritmo mais intenso de atividades. Então aí sim.
Só na última atividade, quando o indivíduo já está na fase de treinamento, aí é muito difícil você encontrar adultos acima de 40, 50 anos. O que a gente vai encontrar aí são adolescentes e adultos jovens. Eles têm energia suficiente nessa fase de treinamento para treinar natação 3 vezes por semana e fazer uma outra atividade 3 vezes por semana também, ficando só um dia de descanso. Aí dá para fazer esse tipo de coisa. Tá? Então é claro que é isso, grosso modo. É claro que tudo vai da capacidade de adaptação. A capacidade de adaptação à atividade física é muito individual, é muito pessoal. Depende da intensidade em que essas modalidades, tanto a natação como a atividade complementar, estão sendo ministradas, depende da intensidade, da cobrança. Outro dia teve uma seguidora aqui do canal que até falou que lá na academia dela cobram muito dela e falam que os seus colegas que entraram junto com você já estão fazendo isso, você tem que fazer isso. Gente, atividade física tem que ser uma coisa para atingir os objetivos que você estabelece. O adulto vai para ter saúde, para ter qualidade de vida, para ter prazer, para perder o medo da água. Ele vai para isso, não vai para competir, para ser atleta. O professor talvez queira que você vire um atleta, né? Ele vai falar que o atleta é dele, aquela coisa toda, aquela vaidade profissional. Mas o adulto não precisa disso, né? O adulto pode ir bem tranquilo com relação a isso. Então, quando a gente faz a atividade física da natação e combina ela com outras atividades, tem que estar sempre vendo como é que teu corpo reage e está se adaptando. Quais são os sinais de má adaptação? Eu já falei alguma coisinha no vídeo anterior também, mas é problemas de sono, a pessoa não dorme bem, a pessoa tem insônia, chega em casa cansado demais. A gente acha que chega cansado, vai desmaiar na cama, né? O indivíduo cansado demais tem dificuldade de dormir. Tem dificuldades com a alimentação, o apetite dele não fica muito regular, né? E tem dificuldades de concentração e de atenção para as atividades acadêmicas, para as aulas ou para o trabalho. A gente fica muito cansado, a gente não consegue prestar atenção, não consegue lembrar das coisas, não consegue acompanhar uma reunião, não consegue fazer uma prova direito, e a gente tem essas dificuldades. Esses são os principais sintomas de excesso de atividade física. Aí você deve parar uma das duas, deixar o seu organismo repousar, para você retomar depois num ritmo um pouco menor. A gente tem que ir fazendo atividade e meio que auscultando a resposta que o nosso organismo dá. Auscultando, sentindo essas respostas e respeitando-as, né? Respeitando-as. Tá bom? Por hoje era isso, espero que vocês tenham entendido. Muita gente faz essas combinações, né? Muita gente que não fazia nenhuma atividade começa fazendo só a natação. Aí pela oferta de outras atividades que as academias têm, pelo gosto, pelo envolvimento que os amigos têm com outras atividades, também gostam de fazer outras atividades, e isso é possível seguindo mais ou menos esse esquema que eu falei para você e prestando atenção sempre nas reações do corpo. Tá bom? Se você gostou, deixa um like aqui, né? Ativa o sininho. Confiram se vocês continuam inscritos e se o sininho continua inscrito. Muitos autores de conteúdo aqui no YouTube têm reclamado que o YouTube, de vez em quando, tira umas inscrições, some umas inscrições, some uns sininhos. O pessoal tem reclamado muito. Eu acompanho outros produtores de conteúdo aqui no YouTube e o pessoal tem reclamado muito disso. Então fiquem de olho, se vocês gostam aqui do conteúdo, fiquem de olho nisso, confiram se está tudo ok com vocês e continuem divulgando as nossas páginas, mandando as suas dúvidas e mandando as sugestões. Tá bom? Tchau!